Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 6 do Lealcast, Papo de Aprovado. Hoje eu tô aqui com o João. João, que foi meu aluno do Método Leal, me conheceu lá no Vetor, foi meu aluno no Vetor. Tem uma história bem legal para compartilhar com a gente. E eu já vou começar pedindo para você contar, João, que curso você faz e que faculdade você tá. Hoje em dia eu tô fazendo Ciências da Computação na UFAM e tô gostando do curso, comecei agora, primeiro período, e tô descobrindo as coisas da faculdade. Tá terminando o primeiro período, né, Sim, tá João? terminando, falta umas 3 semanas, assim, pra Bem acabar. terminando. Pra quem tá perdido no rolê, desde que a gente passou pela pandemia, os calendários ficaram completamente Tá tudo... confusos, né? A gente tá fazendo agora o que seria o primeiro período de 2023, é o 2023.1. Aí o 2023.2 vai começar em dezembro pra acabar em fevereiro, março, eu acho. E aí vai começar meio que 2024 de verdade. Então, meio que em 2024 eu vou ter 2 períodos e meio, e aí é bom assim. Eu vou meio que. Talvez eu acabe o curso mais rápido, Uhum. mas é puxado, né? Tipo, o período fica muito curto, Vai às vezes. acelerando ali, Sim, e as né? férias são muito curtas, é menos de um mês por período, então fica meio complicado. E totalmente fora da ordem de férias Sim, e sim, fora nada a da ver, ordem de nada a ver, tudo. nada a ver. Mas o ensino médio também tava zoado, assim, com as provas de Pois é, processo seletivo seriado, né? Então, a gente vem com calendários bagunçados e confusos, não é de agora, né? sim. Total. João, queria saber de você, quando é que você começou a aplicar método Leal? Então, eu entrei no Vetor ano passado, quando eu tava no terceiro ano, e aí eu comecei a entrar em contato com muita coisa nova. Então tinha mais aulas, mais plataformas, tinha plataforma com as videoaulas, com as questões. E aí eu fui tentando primeiro trazer isso pra mim, tentar entender como funcionava. E isso do método Leal, que quando eu comecei a ver, eu estranhei um pouco. Eu falei, vou ver isso depois, vou primeiro dominar as outras coisas. E aí foi o tempo, assim, teve as palestras, né? Eu acho que o tempo de ter a primeira palestra foi o tempo de eu me acostumar com as outras coisas. Eu falei, não, agora vamos lá, vamos ver. Aí passou um tempo, teve a segunda palestra, aí eu fui refletir, assim, o que que eu fiz entre a primeira e a segunda? Eu não tinha feito nada, eu tinha feito login na plataforma do método. Aí eu, assim, na segunda palestra, acho que foi, sei lá, junho, julho, eu já tava começando a saber mais ou menos o que que eu ia focar, só que eu não tava tendo os resultados que eu queria. Tipo, eu tinha definido o que eu ia fazer, mas não sabia direito como fazer. E aí foi quando eu comecei a buscar mesmo, entrei na plataforma, eu falei, vou ver os vídeos. E eu sabia que a plataforma tá organizada para acabar perto do Enem ali, eu sabia que eu tava atrasado. Aí eu falei, bom, vou tentar me desatrasar, deixar pra ver a aula que eu deveria estar vendo agora, e aí eu vou indo ao longo dos dias. E foi meio que no período que eu tava de férias do Vetor, acho que só foi tipo uma semana, e de férias da escola foi um pouquinho mais. Aí eu me programei pra ver tipo uma aula a cada 2 dias, uma aula por dia, pra até eu conseguir meio que chegar na aula que eu deveria estar naquele momento do ano. Aí quando eu cheguei, aí eu fui vendo do jeito certo. Aí eu fui vendo uma aula por semana até o final do ano e funcionou. Aí Ajudou, ajudou. funcionou. Funcionou. Antes de você entrar no Vetor, antes de você entrar em contato com o método, você estava fazendo lá já primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. Como é que era a sua relação com o estudo? Como é que era a sua rotina? Eu sempre fui muito acostumado, assim, a estudar pra prova da escola. Então, quando começou, assim, o primeiro ano, foi logo quando a gente teve, assim, um mês de aula e pandemia. E o CIS foi adiado, que seria o primeiro vestibular que eu ia fazer. Geralmente o CIS vem antes do PSC, é o primeiro vestibular de todo mundo aqui no Amazonas. E aí, esse primeiro ano foi meio que assim, era para ser o ano que você vai se preparando pra chegar no dia da prova. Só que aí não teve, então eu passei meu primeiro ano sem vestibular nenhum. E o CIS estava quando marcaram mesmo, marcaram ele pra fevereiro de 2022, que seria, não, 2021, que seria ali o começo do meu segundo ano. Sim. Só que aí foi quando a pandemia deu uma melhorada e marcaram. Aí piorou de novo, aí o que era pra ser tipo em fevereiro, aí chutaram o balde, botaram pra junho. Aí eu comecei o segundo ano e meio que dei uma esquecida, sabe? Só que aí quando chegou um mês, eu tava assim, no meio do meu segundo ano, eu não tinha feito nenhum vestibular ainda, e eu tinha que acordar, sabe? Eu tava indo bem na escola, mas, pô, precisava me planejar pro CIS. E assim, no um mês faltando pro CIS, eu estudei bastante. Mas hoje em dia as pessoas me perguntam, como é que foi o teu CIS 1? Eu paro pra pensar no que eu fiz e não fazia o menor sentido, assim. Mas deu certo, felizmente, mas não fazia sentido nenhum o que eu tava fazendo. Hoje eu entendo isso. Aí depois eu fui entendendo melhor como fazer. Entendi.
Quando você entrou em contato com o método pela primeira vez, a gente teve aqui no quinto episódio, né? Episódio 5, o José contando o nível de resistência que ele teve, né? A Malu também passou por isso. Ela saiu de muito resistente, não quero fazer, não é pra mim. No caso da Malu, passou pra alguém que falava a palavra do método Leal pra todos os lugares, todas as pessoas. Sim. E cada um tem uma trajetória, assim. No caso do José, ele contou que foi bem legal, que ele abriu, que ele falou, cara, eu achei que se eu estivesse usando o método, eu ia ter menos mérito pra passar. Ele entrou nesse nível de paranoia. Sim. No seu caso, o que fez você assistir palestra e falar, não vou começar com isso agora, vou deixar pra depois? Eu acho que, cara, eu acho que assim, eu tive a palestra e eu tive assim, pô, isso é interessante, mas eu não tive muito a força suficiente pra ir fazer, sabe? Só foi achei legal, não teve muito uma pressão. Eu acho que pra mim precisou dessa pressão, tipo, eu não consegui ir só por interesse mesmo. Entendi. Aí quando eu tive, aí foi quando eu encontrei, aí meio que passou um pouco a pressão e aí o interesse que foi puxando mesmo. Aí foi quando eu fui descobrindo as técnicas e tal. E aí também aconteceu como a Malu de, comecei a falar pras pessoas, tipo, isso é legal, pô, faz aí. E aí, eu fui indo, aí fui caminhando ao longo do ano. Legal, tanto que você pegou aí até seu tempo de férias pra assistir as aulas, né? Sim, Que aí já sim, tava com outro nível de engajamento. Sim, Tipo, sim. só tem uma semana de férias e pegar a semana de Pois férias pra foi pra assistir a aula do método foi. Leal é porque realmente É, você tava convencido já de sim, que era o caminho. Quando você começou a assistir as aulas e aprender as técnicas, o que mais te surpreendeu que você falou assim, cara, isso aqui que eu tava fazendo, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Quando eu comecei a entrar em contato, como eu falei, foi quando eu comecei a entender o que eu tinha que fazer no ano. E aí foi quando eu decidi mais ou menos que eu ia focar no Enem. E aí, pô, eu tava fazendo os simulados. Eu já tinha feito acho que 2 simulados no ano. O primeiro foi ok, o segundo eu fui mal. E aí eu falei, fiz o terceiro e tipo assim, do segundo pro terceiro eu tive uma evolução. Só que ainda faltava coisa. Eu falei, cara, o que tá faltando? O que tá faltando? Por que ainda não deu certo? E aí eu fui parar pra olhar pra minha estratégia. Tipo, não tinha estratégia pra prova. Principalmente pro Enem, assim. Tipo, eu sempre fui uma pessoa de exatas. E no Enem tava acontecendo tudo ao contrário. Eu tava fazendo a prova de humanas melhor. O primeiro dia é melhor que o segundo dia. Isso não fazia muito sentido pra mim. E aí foi quando eu meio que, tipo, dei um passo pra trás pra entender que não era só, sei matemática, sei física, sei química. Eu tinha que saber também estratégia. E aí foi quando eu fui parar pra ver estratégia. Tanto que, assim, eu acho que ao longo do ano foi mais vendo estratégia e, assim, mais acompanhando meio que passivamente os conteúdos ao longo do que ia aparecendo e tal, do que eu ia errando. Mas o foco mesmo foi estratégia. Aí quando eu consegui definir uma estratégia, tipo, eu tinha certinho o que eu tinha que fazer e tal. E aí foi dando certo. Legal, legal. Quais técnicas você mais usou, João? Que você acha que fez mais diferença, assim, na preparação? Eu acho que eu consegui dividir bem o que era, assim, técnica, tipo, de prova mesmo, de exercício e técnica emocional, de descanso, enfim. Eu acho que em questão de exercício, a correção aprofundada me ajudou muito, sempre fazia para todos os simulados. RD, RC, RDI, sempre fazia também. Colocava, sei lá, tantas questões em RD, tantas questões em RC. Quando eu comecei a fazer RDI, foi legal, assim. Dá um salto, né? Dá um salto. Dava mais trabalho, assim, não foi fácil no começo, mas... Erra mais no começo, né? Erra mais. Pois é. O que me atraiu muito foi a parte de ser muito personalizado. Tipo, é o que tu tá precisando, é o que tu tá errando, é algo, tipo, pra ti que tu tá definindo. Isso me ajudou muito. Como eu falei, naquela parte da estratégia do Enem, a parte do RDI, de ter imprevisibilidade das questões, também me ajudou muito. No Enem eu entendi que eu tinha que ter frieza preciso pular, essa questão tem que fazer agora, então não, eu tenho que pular. Era, assim, não era difícil. No começo eu não tive dificuldade pra reconhecer o que eu tinha que fazer, mas sim pra executar, porque, pô, às vezes dava uma bambeada, principalmente com a experiência que eu tava tendo antes, sabe, com os outros vestibulares e tal. Então, me ajudou muito a ter essa frieza. Eu acho que também, deixa eu ver. Aproveitar que você tá pensando, e vou fazer um parêntese. Pra quem tá assistindo, a gente tá pensando assim, que diabo é isso de RD, RC e RDI? Vou focar no RDI, que é o que o João falou que fez mais diferença, e aí a gente fala mais sobre RD e RC em outros episódios, então acompanha aí o podcast. RDI é resolução direta intercalada. É você montar uma lista de exercícios personalizada com conteúdos que você percebeu que errou nos últimos simulados. E ao invés de você fazer de novo mais um simulado, você, entre um simulado e outro, né? Quer dizer, entre uma prova antiga e a outra, você monta uma lista. Hoje tem plataformas que fazem esse trabalho, mas você seleciona. Então, de matemática eu preciso fazer logaritmo e
geometria plana. Pô, de biologia eu preciso fazer ecologia, botânica e fisiologia. E de história eu preciso de história do Brasil, por exemplo. Então você mapeou seus erros nos últimos 2, 3 simulados, você joga para a plataforma que você quer questões desse tipo de conteúdo, e você pode até colocar tipos de questões que você quer. Ah, eu quero da federal, eu quero da estadual de Londrina, eu quero do macro, Até eu dificuldade quero também dava pra índice de colocar. dificuldade, perfeito. Então, é como se você estivesse montando um simulado para você, a gente chama de RDI, porque você vai resolver ele direto, né, como se fosse um simulado. Só que ela é intercalada, né? O que o João tá falando de desafio é isso. Na prova do Enem, de qualquer vestibular, não é uma lista igual tem no livro didático da apostila, que tem lá 20 questões de logaritmo. Cara, você vai bater o olho na questão, você não sabe nem de que conteúdo é. Você sabe no máximo a matéria. Matemática, você sabe que é matemática. Na prova de humanas, tu não sabe nem se a geografia, se a história, se a filosofia é um Deus nos acuda. Então, quando você monta uma lista dessa, o nível de desafio aumenta. Por isso que é desafiador no começo, né, João? Porque Sim. você necessariamente vai errar mais. Só que pra aprender, quem erra mais aprende mais. Por isso, todo esse aparato, né? Eu uso muito isso com os meninos, é muito sobre convencer cientificamente, né? João tá fazendo ciência da computação, é muito sobre ciência. Provar. É provar, é tipo explicar o que acontece no seu cérebro. E quando você faz uma lista de 20 questões de logaritmo e quando você faz uma lista de RDI. Sim. Porque sem isso, vocês não iam fazer, iam. Porque é o Não. negócio mais difícil, que dá mais trabalho, que você erra mais, você olha e fala, não Pois quero fazer. largar de mão e tal. Deixa pra depois, aí vai adiando, não faz, é complicado. Isso me ajudou muito, eu acho. Eu fui, tipo, entendendo, nas aulas mesmo da plataforma, você explicava o que fazer e também por que fazer. E aí eu acho que, às vezes, eu até esquecia mais ou menos o que eu tinha que fazer, mas eu lembrava o porquê que eu tinha que fazer. Aí eu já voltava, sabe? Eu relembrava. E tudo fazia sentido, sabe? Tanto que algumas coisas que meio que não estavam na plataforma que eu fui vendo, tipo, pra mim mesmo, foi baseado no que eu entendi de como eu funcionava, sabe? De como eu aprendia e tal. Essa foi uma parte também que me ajudou, tipo, criou o interesse, fez com que a pressão baixasse e o interesse fosse levando. Legal. É muito sobre isso, né? Assim, a premissa maior do método Leal, seja na MLA, seja no que a gente aplica nas escolas, que é o projeto de vida leal, é o estudante se transformar no especialista do seu próprio processo de aprendizagem. Eu entendo que quando rola uma ressalva, uma resistência, que o moleque olha pra minha cara e fica, ai, não sei se quero, é porque talvez nunca tenha visto isso antes, porque realmente não tem muita gente fazendo isso no mercado. E a pessoa olha pra minha cara e fala, porra, essa tiazona vai me ensinar a estudar do jeito dela. Sim. E aí eu não vou fazer porque o meu jeito é diferente. E não é o jeito da Fernanda, né? É sobre te dar ferramentas e te dar entendimento, né? Tipo, ó, te recomendo fazer esse tipo de estratégia. Por quê? Porque seu cérebro funciona assim, porque a memória se constrói assim. Só que só vai ter esse nível de acesso o aluno que assiste a aula, né? Caramba, Sim. você precisa chacoalhar o moleque e falar, assiste. Sim, sim. Porque tá lá, né, João? Aí, quando você resolve fazer uma técnica, eu sempre tive medo disso, sabe? Eu tenho um pavor de gente que manipula outras pessoas. Seja com oratória, com convencimento, eu tenho pavor. Meu lado cientista, meu lado pesquisadora, olha para isso com maus olhos. Então, eu sempre quis construir uma parada muito científica, porque eu queria que vocês olhassem para uma estratégia e para a forma que ela funciona e pô, o João escolheu fazer porque ele entendeu pra que serve. E não porque o João confia cegamente na... Eu tenho pavor desse tipo de coisa. Não é sobre a Fernanda ter as respostas. Cara, não sou eu que tenho as respostas. A parada é científica, tem uma lógica. Sim. Essa técnica foi desenvolvida com essa lógica. Se você entende... Você falou, achei muito legal isso que você falou. Às vezes eu esquecia a técnica, mas eu lembrava o porquê que ela funcionava. Aí eu voltava Sim, e pegava sim. a técnica. Tipo, eu tô te escutando falar e tipo, era isso! Entendeu? Foi por isso que eu construí aquelas aulas. Porque eu queria que chegasse nisso. Eu queria que um aluno que... Você não precisa adorar a Fernanda pra aplicar o método. Você precisa abrir a cabeça e entender como é que o cérebro funciona. Sim. Eu acho também que uma coisa sobre isso de ser especialista do próprio método ao longo do ano, teve amigos meus que, assim, eu via a pessoa, tipo, 24 horas por dia, sabe? Eu estudava junto na escola, fazia cursinho junto, redação. E teve um momento do ano, assim, que, pô, até, sei lá, metade do ano a gente fazia... Estudava, assim, parecido, sabia como um tava se saindo nos simulados e tudo mais. E acho que um ponto crucial do ano foi entender... Foi o momento de entender que, a partir de agora eu vou ter que fazer isso porque é melhor pra mim. E você vai ter que fazer isso. E beleza, a gente vai continuar amigo, vai continuar dividindo as experiências, mas tem que entender que cada um precisa fazer uma coisa. Eu acho que isso foi muito importante pra mim também. Principalmente porque sempre foi muito...
esse processo todo sempre foi muito compartilhando com os amigos e tal. E com os que eu consegui, tipo, quando eu consegui, assim, separar porque eu precisava fazer, acho que me ajudou bastante também. Eu entendi o que eram as minhas necessidades, onde eu precisava melhorar, o que eu já tava bom, acho que ajudou também. E é difícil fazer isso, né? Porque efeito manada é um negócio que modula Sim, comportamento humano, né? Tem vários testes que chegam a ser engraçados de salas de consultório fake, né? Não sei se você já viu esse tipo de teste psicológico, que toca uma buzina, a pessoa levanta. E aí, daqui a pouco, a buzina continua tocando, ninguém sabe por que tem que levantar, mas as pessoas levantam. Isso é modulação de comportamento com base em efeito manada, ou seja, o ser humano tá o tempo todo olhando em volta e se perguntando qual que é o comportamento que eu preciso ter pra não destoar, pra parecer que eu sou desse grupo. E tem vários testes que comprovam efeito manada. Então, as pessoas, elas tendem a repetir o comportamento dos outros, mesmo que elas não saibam o porquê daquele comportamento. E isso explica por que a galera ensina método de estudo do jeito que ensina. Nossa. Quando eu comecei, assim, a entender o método, aí aparecia coisa no Instagram, tipo, publicidade de... dava um negócio assim. Não é desesperador? Você Dava entende? Você entende o meu lugar, João? Sim, Você me sim. entende? É Que dá vontade de sair complicado. chacoalhando as pessoas? Sim. Dá vontade de chegar na pessoa que tá ensinando errado e falar: shh, É. se você não sabe, fica quieto. Fala de outra coisa. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas não abre a boca pra falar que você vai ensinar todo mundo a estudar com base só na experiência pessoal, porque isso não é ciência. É desesperador, não é? Então, tem formas, estratégias que funcionam. Só que a gente tá sempre repetindo, né? Ah, fulano passou porque fez tal coisa. Eu lembro de uma história de um aluno que passou em primeiro lugar em medicina na USP. Isso tem, sei lá, uns 4, 5 anos. Né? O do post-it. É. Caramba! O moleque não disse que tinha um método de estudo, ele só disse que trocou caderno pro post-it. E aí, pra 3M foi maravilhoso. Inclusive, 3M pode me patrocinar, porque eu uso muito post-it. Mas ele não tem um método. Ele não tinha um método de post-it. Ele só usava post-it, porque provavelmente alguém tinha muita grana pra pagar post-it, porque é caro pra caceta pra você ficar pendurando aquele negócio na parede. Eu adoro, inclusive, uso vários. E aí virou uma onda e uma moda de vamos todos estudar com post-it. Aí a galera saiu botando um monte de fórmula pregando na parede. Sim. Sendo que fórmula pregada na parede atrapalha você a decorar a fórmula, porque o cria cérebro o hábito, entende. né? A gente troca a familiaridade com a aprendizagem, o cérebro entende que não precisa decorar porque tá na parede. Toda vez que você vai fazer uma questão, você não lembra a fórmula, você cola, Sim. o tiro sai pela culatra. Então, assim, isso não é método. Eu entendo que se sabe tão pouco sobre processos de aprendizagem que essas ideias meio malucas, meio mirabolantes, ou esses comportamentos repetidos, eles vão sendo assimilados e repetidos sem que a pessoa saiba vira o porquê lei, deles. né? Exato. Vira uma máxima, né? Em Goiânia tem isso. Se você não estuda 8 horas por dia, você não passa em medicina. Cara, a minha galera não estuda 8 horas por dia pra passar em medicina e a gente todo ano tá aí entre os 10 primeiros lugares da Faculdade de Medicina da UFG, 6, 7 foram meus alunos, cada um de uma escola. Né? Agora aqui em Manaus, e eu fiz questão de começar a gravar os episódios em Manaus, por conta do sucesso que foi, a parceria com o Vetor e a quantidade de aprovações, a gente teve... Eu já perdi a conta de qual foi os porcentos de aumento, assim, é bizarro, né, João? É bizarro. A gente fez visita essa semana, fui na UEA, fui na UFAM, e, cara, tem turma que praticamente metade da turma foi aluno meu. É muito louco pensar que a pessoa sai lá de Goiânia, aí vem pra cá, né, tem o privilégio de fazer uma parceria tão positiva como foi ali no Vetor. O Vetor é um dos meus maiores cases, assim, um dos meus melhores cases falando de instituição de ensino. Por que motivo? Porque a galera realmente olhou pra minha cara e falou: é assim que é, Fê? E eu disse: então nós vamos fazer. Não é isso? Aí chegou na sala e falou: galera, tá aqui a folhinha lá da Fernanda, tá aqui o planner, tá aqui o CAS e o COSE, façam. E vocês fizeram. Sim, eu tava no Vetor ano passado, esse ano eu tô lá como tutor, e dá pra ver, assim, que é muito integrado, sabe? Tipo, não são coisas separadas, é uma coisa junto com a outra. Tipo, Já virou uma coisa só, né? Lá, às vezes tem a parte do pedagógico que tem os papeizinhos. Aí todas as técnicas, sei lá, tem uma gavetinha com um monte de casa, um monte de cosa, um monte de remo, um monte de rap. Aí a galera pega lá, já é costume, sabe? Internalizou, né? Sim. É até uma coisa que eu acho que eu nunca contei isso aberto, assim, como a gente tá conversando agora. O sucesso do método Leal, quando a gente implementa em escola, e cara, eu já rodei muito esse Brasil, foram mais de 40 escolas que eu implementei em maior ou menor grau, né? Só com professores ou com a operação inteira da escola, com alunos e pais. Mas o sucesso do método Leal na escola, ele é diretamente proporcional ao compromisso da direção da instituição com a aplicação do método, saca? Uhum. Pra você ter ideia, João, eu já levei
Porque o Luiz fala muito isso pra mim, né? Lá do Vetor. Você tinha que levar isso pro mundo inteiro. Porque olha o que aconteceu aqui. Eu falei, cara, mas isso não é mérito só do método. Sim. Vocês adotaram e executaram. É como orientar um aluno. Se a Sim. pessoa não fizer, não tem resultado. No caso do Vetor, o Vetor fez tudo. E depois a gente ainda fez mais coisa junto. Mas eu já cheguei a tentar implementar método Leal em algumas instituições de ensino que o próprio diretor não queria que desse certo. Porque se desse certo, sabe o lance do mérito do aluno? Tipo, não vou adotar método Leal porque senão essa coach que me passou, essa pira. Eu já vivi isso com dono de escola. Que tipo, beleza, traz ela aqui, mas eu não quero que dê certo. Prova que dá errado. Porque se der certo, é um sinal de que eu não sei fazer meus alunos passarem, é ela que sabe. E eu ficava tipo, cara, faz terapia, cara, pelo amor de Deus. Cada um no seu quadrado, eu não sei fazer o trabalho que você faz. Eu sou uma especialista em aprendizagem, não tem um monte de especialista em aprendizagem que fez mestrado em aprendizagem de pré-vestibulando caindo de árvore, porque é uma coisa muito específica, né? Infelizmente, ensino médio e faculdade conversam muito pouco ainda. Então, eu fiz essa ponte porque na minha cabeça ela era natural. Então, cases como o do Vetor, eu tenho alguns poucos cases pelo Brasil. Tem o Symbios, que é um case incrível. Tem um de Uruaçu que a gente tá construindo agora, que é o Elo. Tem uma escola de redação lá, que é a Maiê. Mas eu não tenho muitos cases, assim, que eu posso bater no peito e dizer, caramba, olha, a gente aumentando mais de 100% as aprovações. Por quê? Porque a galera não aplica. Porque fica todo mundo de bico olhando pra minha cara. O professor fica de bico, o diretor fica de bico, às vezes a coordenadora fica de bico, porque as pessoas queriam saber o que eu ensino. Sim. Quase que numa disputa de ego, sabe? É tão louco isso que chegou um ponto que eu falei, cara, eu não vou mais me desesperar pra levar o método Leal pras escolas. Eu vou... As escolas que quiserem muito, os cursinhos que quiserem muito, eles vão aplicar, que é o caso do Vetor, a gente tem essa parceria muito boa. E eu vou concentrar minha energia na mentoria, na MLA. Sim. Porque aí o aluno que fizer sentido pra ele... Só pro aluno ele também, chega. ele não tá por trás de nada, né? Isso, exato. E aí as coisas fluem muito melhor. E aí eu tenho menos essa ansiedade, sabe? Tem liberdade pra fazer. Total. E aí hoje a gente faz um filtro muito maior também, sabe? Quando eu faço uma reunião com um diretor de escola, com um dono de escola, e eu sinto na conversa que a pessoa tá vindo derrotada, sabe? Que acontece com o aluno, né? O Zé falou isso aqui. Sim. Tipo, eu fui, mas eu fui porque, tipo, tinha dado errado. É muito difícil reverter essa energia, né? Então, quando eu vejo que pra um colégio, pra um cursinho, a energia é essa, tipo, que saco, a gente não conseguiu sozinho, vai ter que trazer essa coach. Que mesmo que eu não seja coach, mas é sempre esse papo. Eu já não fecho mais, sabe? Eu falo, não, Sim. não é o Porque aí ela momento. só tá buscando resultado, né? Não vai querer aplicar de verdade. Aí... Exato. É quase que buscar um bode expiatório, assim, sabe? Sim. Pra poder explicar por que não dá resultado. E você agora é tutor, né, Sim, João? no Você Vetor. você entrou pro Vetor como aluno no terceiro ano, depois de 2 ciclos de palestra começou a aplicar, pegou só as férias pra assistir as aulas. Eu não sabia esse detalhe da história, fiquei mas de cara. Parte importante. Realmente executou ali. E hoje tá lá como tutor. Então, acho que hoje, mais do que ninguém, você consegue ver a diferença que acontece na vida do aluno. Quando ele começa a usar as ferramentas que você citou aqui, totalmente. Eu acho que quando eu comecei a usar, era muito assim, os meus resultados e o que eu via de alguns amigos que estavam usando. Aí quando eu virei tutor, aí eu fui vendo assim, as histórias que você contava nas aulas, eu tava vendo ali na minha frente, Na sabe? sua frente ali, né? Você fala, é real! E quando teve o processo de treinamento e tal, a Bruna também, tutora, ela me explicou muita coisa, assim, cara, isso acontece, isso se repete. Eu falei, tá, a Fernanda falou isso, mas vamos ver se é verdade. Aí eu comecei a atender mesmo e é verdade, acontece. Tem método, caramba, Sim, tem padrão. Sim, em todo sentido. Mas tem que viver a experiência, né, João? Aí faz mais sentido, faz né? parte. Eu acho que essa parte, isso de querer ser tutor veio muito de, gostei disso aqui, vou falar pra alguém, tem esse negócio. Enquanto eu tava no terceiro ano, tipo, ano passado, assim. Você já fazia isso, né, João? Você já ensinava pras pessoas, eu lembro. Eu gostava de falar, tipo, usa isso. Eu falava, sei lá, do pop, faz o pop antes da prova, ajuda bastante. Tipo, eu fiz o pop dessa vez, deu certo. E quando eu comecei, assim, uma das coisas que eu mais atribuo, assim, ter tido sucesso ano passado foi quando eu comecei a fazer tutoria. Que foi meio que assim, ao mesmo tempo de, comecei a fazer tutoria e comecei a procurar o método por mim mesmo. Aí eu consegui desenvolver autonomia, mas o que eu tinha dúvida, eu ia lá na tutoria e perguntava. E, me ajudou muito. Eu achava um trabalho super legal. Eu falei, quem sabe, né? Ano que vem, quem sabe. E juntando isso de, eu gosto de falar sobre... Aí juntou o útil ao agradável, teve esse ano, e aí tô dentro agora. É bom demais. De aluno recém-chegado a tutor do método, uma história
Uma história linda, fazendo um curso que era o curso que você queria, que eu fico muito feliz Sim. de ver isso acontecer. E eu queria que você deixasse, João, antes da gente encerrar, um conselho. Agora é um conselho do tutor, João, que pode falar com muita propriedade do método Leal. Para esse aluno que ainda não teve acesso ali a técnicas de estudo e talvez ele ache que nem precisa. Que conselho você daria? Porque você começou no terceiro, mas talvez se alguém tivesse te falado isso no primeiro ano, tivesse sido uma jornada diferente, né? Sim, eu falo isso muito pros alunos de primeiro ano. Cara, tá tendo a oportunidade de ver isso agora. É uma grande oportunidade. Tu pode poupar muito trabalho que tu vai ter no segundo, no terceiro. Cara, se tu chegar já sabendo isso no terceiro, é muito bom pra ti. Eu sempre uso meio como uma propaganda, sabe? Pro pessoal que tá meio resistente. Mas assim, acho que como conselho, eu diria que não se prender muito a uma coisa. Se você vê que tá dando errado, muda. E também não se julga por ter dado errado, sabe? Se você se deu errado, beleza, você tá procurando até chegar o momento que vai dar certo. E se você, tipo, parar ou se prender no que tá dando erro, dificilmente vai chegar no que tá dando certo pra ti. E a gente tem, acho que hoje em dia o vestibular, assim, esse universo de vestibular, ele cresceu muito, principalmente, entrou muito influência de Instagram e tudo mais. E de certa forma é positivo, mas de certa forma também não é tão positivo. A gente teve muitas essas influências de, muita coisa virou regra, tem que fazer desse jeito. E também por muitas pessoas que, eu fiz isso, faz você também, que você vai conseguir. E provavelmente, beleza, essas pessoas tiveram mérito, alcançaram o objetivo, mas elas. Será que o que funciona pra elas funciona pra você? Acho que é um ponto a se questionar. Se elas estão como certas agora, como alguém que conseguiu, quando elas estavam tentando, elas. Cara, qual era a certeza que elas tinham? É a mesma coisa pra ti. Se ainda não deu certo, se você ainda não alcançou o objetivo, você ainda não tá meio que como certo da situação. Mas aí você chega e aí, beleza, conseguiu meu objetivo, o que você fez antes é automaticamente validado. Então, ainda tá escrevendo aí, pô. Talvez assim, agora pareça que não tá certo, mas quando você chega no objetivo, tudo que você fez valida, sabe? Se hoje eu tô na posição de tutor, de que tô fazendo faculdade, é porque eu fiz coisas antes, tive o ano passado, tive o segundo, o primeiro ano, e eu não sabia que ia dar certo. Mas agora eu tô aqui na posição de, alguém que conseguiu. Eu não sabia que o que eu tava fazendo deu certo, mas foi importante com a ajuda do método e tudo mais. Fui errando, fui aprendendo e agora eu posso falar que deu certo. Isso é bom. Maravilha. João, Muito muito obrigado, Fê. obrigada. Eu tô muito feliz da gente contar a tua história Sim. de recém-chegado a tutor. E ó, deixo com vocês o convite pra gente se ver no próximo episódio. Tchau, gente.